Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, Entrevista da Tarde, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Estava rindo porque a gente estava contando algumas historinhas aqui de bastidores que o público não pode nem deve saber, né? Amém. Com o apoio do Arasuper, do Aramix, que juntos compõem a melhor, a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre, e também do Instituto Medprev, que não é plano de saúde porque não tem mensalidade, e nem cartão de desconto porque não tem anuidade. Eu tenho o prazer de conversar agora, começar da esquerda para a direita. Olha. Primeiras damas. Com Ana Lívia Cabral. Seja bem-vinda, Ana Lívia. Muito Tudo obrigada. bem? Tudo bem. E com o pai dela, Gilberto Cabral. Seja bem-vindo, pastor Gilberto Cabral. Meu amigo de infância. Aqui, dois apresentadores do programa Celebrar Jesus, que ontem, quinta-feira, eles comemoraram 21 anos. Vamos para o 22º ano de sucesso. 22º ano de sucesso. Para muitos, o Gilberto, seria apenas mais um programa de inverno, né? Que no próximo verão já não existia mais, né? E 22 anos se passaram. 21. Né? 21 anos. A Ana Lívia, gente, para quem não sabe, não lembra, ela começou com 7 anos. Com 7 anos ela apresentava um quadro voltado às crianças. Isso. E com 10 anos ela desbancou o pai. Tornou-se a titular. Como é que foi isso aí? Ó? Como desbancar o pai em pouco tempo? Então, primeiramente, é uma honra poder estar aqui com o senhor novamente. Não, não chama de senhor, não. Sempre muito bom estar aqui, viu? Não é careca, não. É senhor, não. A Ana Lívia tem tudo a ver com a filha, a minha filha mais velha. São parecidas, né? Inteligentes também. Ah, obrigada. Então, não que as outras não sejam inteligentes, mas elas são parecidas, assim. Um beijo pra ela, viu? Ela é uma querida. Você conhece, né, Melissa? Conheço ela. Futura médica. Então, eu iniciei no programa Celebrar Jesus com um quadro infantil, Criança é Bênção, quando eu tinha 7 anos de idade. Inclusive, é a época que muita gente lembra de mim, que quando eu comento, as pessoas, é aquela meninazinha do Não Perca, tinha uma abertura que passava isso. E aí, com o costume, né, de apresentar, fui tomando o lugar do meu pai. Aí agora eu apresento o programa inteiro, ele fica ali mais na parte dos bastidores, mas ele também continua nas reportagens, né? Então ele não saiu completamente. Tá ali ainda, mas aí peguei o cargo de apresentadora para mim. Legal. Gilberto, eu já vou induzir a pergunta, né? Eita. Você é assembleiano, ela também. Mas eu acho que o segredo pode estar justamente aí. Vocês não divulgam apenas as igrejas evangélicas. Todas têm espaço aqui, é isso? Todas. Aqui eu digo sempre no programa, não tem placa. E a Ana Lívia continua dizendo isso, né? Aqui a gente vai em todas as igrejas evangélicas. Já fui até na católica, filmei um casamento uma vez da minha amiga Isabela com o Rodrigo. E a gente foi e divulgou lá e o nome do Senhor foi glorificado. E o nosso lema é esse. Muniz, eu estive verificando no Brasil, lá que Brasil e no mundo não tem um programa igual a Celebrar, que faz todas as igrejas. Todas as igrejas. Normalmente ela tem uma... Direciona para uma comunidade, mas nós não. É desde o início. 973 edições. 973 edições, sempre foi todas as igrejas. Quando completar 1000 edições, vocês voltarão aqui. Seja lá como Com certeza. Tá bom? Tá bom. Tá. E eu já vi, sempre posso eu acompanho, aliás, vocês estão indo ao ar agora antes do nosso programa, né? Isso. E diferente também de outros programas, porque e nas igrejas aqui na zona urbana, na capital é muito fácil, né? Fácil de se deslocar agora. E nas colônias, como eu já encontrei com você na chácara do meu tio, da minha mãe. Já vi reportagem de vocês no interior do Acre, na zona rural do interior do Acre. E aí, Gilberto, isso é gratificante? Com certeza. A gente vai, como você falou, já fui Rio Antimaria, já andei 9 horas dentro do barco. Fez expedições, né? Comendo farofa. E fui a Santa Rosa do Purus, minha cidade natal ali, fui de balsa 4 dias e meio. E o Celebrar é isso. Já filmei congresso com 5.000 pessoas e filmei culto com 3 pessoas. Com 3 pessoas. Não tem isso. De 8 a 80. De 8 a 80. Exatamente. E a gente agradece aqui o espaço, né, que temos aqui na TV Rio Branco, sempre na TV Rio Branco, canal 8, né, ponto 1, Narciso Mendes, Célia Mendes, Márcio Nunes, que é o diretor, né? Uma vez o Narciso me disse assim, Gilberto, se não fosse o Márcio Nunes, nada funciona aqui no Vai Pro Ar, fique seu Márcio. Ele está aqui nos bastidores aqui, é uma Ele me surpreendeu mais uma vez na nossa confraternização aqui no café da manhã. Aí me deu um abraço. É gratificante isso. Mas já que você tocou no nome Narciso e Célia,
A dona Célia não está gostando muito não, porque está aparecendo pro microfone de vocês só a cultura. Ela disse, é TV Rio Branco. Não, Cultura. ela deu um carão na gente. TV Rio Eu vou ouvir. Eu achava que ela já gravou outro. É bom lembrar que é TV Rio Branco, pessoal. TV Rio Branco. Muito querida Ela por me todos os chamou acrianos. muito carinhosa lá no corredor, tipo, liga para sua filha linda, que ela... A gente já gravou em seguidor, já tá Isso. normal. Você não me falou que eu não precisava. Não, tá tudo certo já, tudo certo. Tá. Ana Lívia, mudou muita coisa no programa de vocês, essa nova parceira saindo do SBT e entrando na TV Cultura com a gente, TV Rio Branco? Bom, eu acredito que a intenção do programa continua a mesma, que é divulgar o nome de Jesus, e nós ficamos felizes porque agora nós temos mais espaço também, né? Sim. O programa sempre foi muito conhecido por passar nos sábados, mas agora nós estamos na quarta-feira às 12h30 e também na sexta-feira às 9h30, então ficamos muito felizes porque é mais oportunidade de divulgar o nome de Jesus. Legal. Gilberto, qual a avaliação de 21 anos no ar? É uma benção. É uma benção. É o que as pessoas... Lembra do Proclamai? Dentro do Celebrar. Dentro do Celebrar. As pessoas dizem essa frase bonita, de é uma benção. Eu estava um dia desse na parada do ônibus esperando o meu irmão, o pastor Elis Cabral, vir me buscar. Aí o ônibus parou, lotado, o ônibus lotado ali na estação. Eu me surpreendi, aquele ônibus, as pessoas gritaram, todo uma só voz, é uma benção. É uma benção. Aí eu digo, meu Deus, o pessoal do ônibus ali conhece o Celebrar, e a gente, onde vai, Muniz, é conhecida, a Ana Lívia vai comigo, tira foto, ela também faz a reportagem, ela filma também. É por isso que está no ar, 21 anos, que a gente gosta de fazer. A Ana Lívia faz tudo no programa. Filma, edita, apresenta. Edição ainda não. Mas daqui a pouco vai estar, daqui a pouco vai ter você vai ter em casa uma marqueteira, já tem um médico. Isso. Vai ter uma marqueteira. Um advogado. Marqueteira não, mercadóloga. Né? Isso. Eu diria uma publicitária. Publicitária, já foi mais chique. Esse ano já se forma, né? Eu me formo esse ano na Faculdade de Publicidade e Propaganda. Muita gente pode não acreditar, o programa tem 21 anos, mas eu tenho 20. Então, eu tenho essa carinha de criança, mas eu já estou me formando na faculdade, pronta aí para investir no programa. Ela nasceu junto com o programa. Foi. 3 meses. Exatamente. E é uma benção. É uma benção. O programa que me influenciou, na verdade, essa parte da publicidade, porque eu sempre cresci acostumada com as câmeras, com isso de divulgação, só que eu me interessava pela parte de estar ali gravando e também pelos bastidores, aquela questão de produção, de filmar, de tirar as fotos, e aí eu encontrei a faculdade perfeita, que é a de publicidade, que envolve todo esse ramo. Com certeza. Gilberto, lá atrás, quem foi que tomou a iniciativa? Ela ou você? Eu tinha que perguntar isso porque ela não está ouvindo, né? De ela apresentar o programa? Sim. Não, foi ela mesma. Nós temos até um documentário, né, que a gente fez, quando o programa completou 400 edições. Se você quiser estar assistindo aí, teca lá no YouTube, 400 edições da Ana Lívia Cabral, você vai saber da história. Ela viu apresentando e saiu na TV, ela disse, mas como é que pode, pai? O senhor fala aqui e sai na TV. Aí ela foi despertando, ela disse, mas como é que pode ser isso? Aí eu digo, você quer apresentar? Eu quero. Eu digo, mas não é só coisa de criança, não, faz hoje e amanhã não quer mais? Ela, não, eu quero. Aí a mãe dela veio e deu uma palavra, né, sabe que é a mulher que manda na gente, né? Aí a mulher disse, era bom criar um quadro no programa infantil, aí a gente criou, né? Tem muita influência da minha mãe que está me assistindo, Kika Dias, que foi coordenadora infantil há muito tempo, então ela sabe lidar com... Da Assembleia de Deus, ela sabe lidar muito bem com criança. Então, naquele momento em que eu falei que eu queria participar, ela que organizou tudo, ela falou, não, vamos fazer o seguinte, não vai chegar no programa de uma vez, vamos criar um quadro infantil. Aí vai falar devagar, vai falar. Então é o seguinte, vai falar a mãe dela programou tudo, viu? Também, ela me ajudou muito. A retomada do poder. Vamos começar devagar, falando um pouquinho, só dando uma introdução, chamando um clipe infantil, porque é importante, quando né? Ele menos esperava você. Aí foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, foi a primeira vez que eu apresentei o programa inteiro sozinha, que foi no Dia das Crianças. E aí começou a virar meio uma edição especial das crianças. Isso, nas datas comemorativas. Apresentei no Natal também sozinha e aí devagarinho ó. Bom, Ana Lívia, hoje você já é conhecida, já está consagrada, consolidada. Mas lá atrás, como é que foi a reação das amiguinhas, dos amiguinhos no colégio, no bairro? Como é que foi? Sim, foi muito surpreendente.
Mas na verdade eu fico mais surpresa hoje em dia do que na época, porque na época para mim era muito normal, porque eu via o meu pai sendo reconhecido em todos os cantos, todo mundo falava do meu pai, e aí isso começou a passar para mim, porque eu comecei a ir para a escola, as pessoas começaram a me reconhecer, e eu nunca vou esquecer de quando eu estava no ensino fundamental, eu acredito que era no 5º ano, eu usava umas canetinhas que tinha tipo uma pluma assim em cima. E aí... Você usava no programa? Eu usava no programa para chamar as matérias. Eu ficava segurando aí e falava, roda aí. Ali era o seu ponto de apoio. Isso. E aí, quando eu cheguei na escola, era novata. E aí a menina falou que fez a mãe dela comprar aquelas canetinhas só por causa do programa. Tem que dar mais lojas, que era o meu royalty. Aí eu lembro que eu peguei uma do cenário e entreguei para ela. Eu falei, toma, que essa aqui é para você. E ela ficou super feliz. Então foi um processo muito natural. Fiquei muito além feliz de telespectador, virou uma amiga. Foi, uma grande amiga, lembro dela até hoje. E foi muito natural, um processo muito tranquilo. As pessoas pediam para tirar foto comigo até hoje, até porque eu levo uma vida muito normal. E aí, de vez em quando, alguém pede para tirar foto comigo. E aí, eu lembro, assim, daquele momento que eu apareço na televisão. Mas fora isso, foi tudo muito tranquilo. Teremos, ou já houve um programa especial para comemorar? Foi hoje, né? Hoje, nessa sexta-feira, foi especial aí, a Ana Lívia falando dos 21 anos. E Muniz, a Ana Lívia, além de apresentar, ela escreve agora para o site do Evandro Cordeiro, a escritora também escreve. Eu vi, coluna lá. Toda semana tem uma matéria gospel, Ana Lívia Cabral, que escreve. Tá na área aí, certo? Tá ficando mais famosa ainda. Tá. E como foi que foi também? E é bom para o site do Evandro, que dá mais acesso, né? Ela também foi reconhecida no ensino médio, né? Como é que foi quando começou a estudar lá, né? Ah, sim. Eu sou entrevistador agora, eu. Ah, meu Deus. É porque foi assim, eu era novata no colégio. Eu estudei no Colégio João Calvino no 3º ano do ensino médio. Aqui pertinho. Aqui perto. E aí, eu sou muito tímida pessoalmente. Naquela época eu era mais ainda do que eu sou agora. Então eu cheguei no colégio... Você era tímida? Sim, eu sou bastante tímida pessoalmente, porque o meu negócio é a câmera. Liga a câmera, tudo muda. Mas fora isso, eu sou muito na minha. E aí eu cheguei no colégio, não comentei nada, fiz ali os meus amigos. E aí na sexta-feira, depois que a semana inteira tinha passado, um professor novato falou, eu quero conhecer os alunos, quero que você me diga seu nome, a sua idade e o que você quer se formar, qual será a sua profissão. E aí quando chegou na minha vez eu falei que eu era Ana Lívia, eu acredito que eu tinha 16 anos na época, e eu falei que eu queria continuar na minha área, que era na área da televisão. A sala inteira falou, meu Deus, essa é a menina da televisão, como é que tu não falou pra gente? Tu ficou calada aí. E aí foi assim, todo mundo ficou surpreso. Tudo mudou pra Ana Lívia. Ai, foi, eu fiquei com tanta vergonha, mas é muito gratificante. Você, evidentemente, eu vou fazer a pergunta só para cumprir tabela. Você está muito feliz com o que está fazendo? Sim, com certeza. Gosto muito da área realizada? Sim. Tanto na área da televisão, quanto na área de escrever para o Evandro Cordeiro. Você usa bem as redes sociais? Eu comecei ultimamente, graças a uma oportunidade que eu tive de trabalhar em 2 lojas aqui muito conhecidas, que é a Mimos de Jariça e a Inlove, que é da proprietária Jariça. Isso. Ela me viu e falou, você quer ficar aqui trabalhando para o Instagram da loja? E eu claramente aceitei. Foi ótimo. Ela e aí, não sabia que ela não sabia e me conheceu depois e foi uma história muito bonita. E foi quando eu comecei nas redes sociais, faz pouco tempo, foi aí no mês de dezembro. Certamente a loja já está bombando, como dizem no linguajar. Um abraço, ela é uma querida. Muito querida mesmo. Onde funciona a loja? As 2 são na Galeria Bessa, ali ao lado do cemitério São João Batista. Isso. Legal. Parabéns às 2 empresárias. São 2 empresárias? Não, é só uma, ela é dona das 2 lojas. Dona de 2 lojas. Isso. Quem quiser me seguir no Instagram é @Ana Lívia Cabral. Mostra um pouquinho do meu dia a dia. Ana Lívia Cabral. Isso, muito fácil. Você vai ver agora a diferença, um monte de seguidores aí. Tá bem. Gilberto, como é ser pai e ao mesmo tempo colega de trabalho? Rapaz, é assim, Muniz. As pessoas diziam assim, quando ela chegava nas igrejas. Olha aí, a Ana Lívia, ela é filha do Gilberto Cabral. Aí hoje as pessoas dizem, é o pai da Ana Lívia. Quer dizer, não, ficou inverteu, viu? Mudou as coisas. Você ficou para trás. Você rodou, você dançou. Mas é gratificante, ela é uma benção, a Ana Lívia é um milagre de Deus. É verdade. Eu tenho 3 filhos, né? A Emily, que já é casada, me deu uma netinha aí, a Isabela.
A Emily é advogada, assessora um desembargador aqui em Rio Branco, é uma benção. O Luiz, meu filho, é médico, está em Feijó. A Emily trabalhou com a gente lá na Câmara. Na Câmara Municipal, foi diretora financeira. A gestão do GECE. Meu filho está lá em Feijó com a esposa Jéssica, médico, os dois, e tem já um filho, que é meu netinho de 6 anos. A benção de Deus. Peraí, volta aí. Você, o pastor Gilberto Cabral, já é avô? 2 vezes. 6 anos, meu netinho, vai fazer 7 agora, dia 13 de abril. E a netinha, 2 anos. Pô, você não tem cara de avô, não. Já, 60, né, Muniz? Aí. Conheci o Muniz, irmãos, nós era parente ali. Na rua Canidé. Canidé, nós... Aliás, sabe quem foi que mandou mensagem pra gente no dia que eu levei ao ar a matéria que gravei com vocês? Nossa confraternização, sim. Ali? Domingos Sávio, tu conhece esse cara? Domingos Sávio do Nascimento. Estudou comigo no Senai. Sávio, o filho do vento. O filho do vento. O corredor mais rápido de 100 metros não tem igual. Foi até para São Luís do Maranhão competir lá. O Walter Craveiro, que era capitão na época, levou ele para correr lá. E jogando futebol, que não precisava driblar ninguém, só botava na frente. Ele jogava, chutava a bola, ninguém acompanhava mais. Você sabe, você centroavante, eles... Foi boa a confraternização, foi? A próxima será melhor ainda. Foi. Aquele nosso futebol, Maninho, o que é interessante é que não deu, né? A gente quer ver a bola assim, mas não tem como ir buscar, mas o corpo físico não chega. Ei, mas quem joga muito ainda é o Kiko, hein? O Kiko, joga irmão, muito ainda. Lousada fez alguns gols, né? O Guino, né? 2 golaços. Foi muito boa a confraternização nossa. O Guino é o nosso borrozão, né? Gilberto, um prazer tê-lo conosco aqui. Parabéns pelo trabalho. Muniz, obrigado aí. Você que acompanhou a entrevista aí, o programa. Muita gente não sabe que o programa a gente vai nas igrejas, Muniz, não cobra nem R$1 para filmar a igreja. Às vezes o pastor dá a gasolina. Mas ele tem um custo, né? Tem um custo. Mas a gente não cobra nada para fazer um programa desse. A gente, o pastor abençoa com a gasolina, mas se não tiver, não tem problema. E eu quero agradecer aqui a TV Rio Branco, canal 8.1, Narciso Mendes, Célia Mendes aí, Narcisinho, Patrícia, Carol, Márcio Nunes aí, rapaz, que é o diretor, Macedo está aqui agora. Macedo editou o programa há 15 anos. Tem uma história. Macedo é um dos fundadores. Depois vou contar uma história do Macedo, mas só fora do ar depois, tá? Então, obrigado a todos vocês. Não pode contar aqui agora, não. Compromete. A minha esposa também, que está ligada aí, que ajuda muita gente. A minha mãe está ligada aí, meus irmãos. Eita, gente, um abraço para vocês. Deus abençoe, obrigado. Gilberto, você tem que personalizar. Olha, dependendo, eu conto. Ana Lívia, foi um prazer. Foi um sucesso para você. Todo tá? meu. Parabéns aí, não é todo mundo que tem a capacidade que ela tem. Amém, muito 7 obrigada. anos assumir um quadro e 10 anos assumir a titularidade de um programa de TV. Isso. Eu gostaria de aproveitar o espaço também e agradecer os membros da equipe do nosso programa, que é o Moisés Santos. Tá há quantos anos o Moisés Santos, pai, com a gente? 12? Faz 16 anos. 16 anos. Então, ele faz parte dessa história. Ele é o nosso cinegrafista, editor. Já faz parte da família também. E também o Júnior Lima, que também faz parte ali da edição, de fotografia. Nós somos uma equipe muito unida. Então, eu gostaria de mandar esse abraço para eles. Agradecer pelo trabalho que eles têm feito e convidar também vocês a assistirem o programa Celebrar Jesus. Para quem não tem tempo de assistir durante o dia, nós temos o canal no YouTube também, que os programas ficam lá. Programa Celebrar Jesus, muito simples de procurar. Muito obrigada pela oportunidade, Deus abençoe, foi um prazer. Pois é, uma equipe pequena no tamanho, mais grande na competência, no compromisso. Né? Só uma coisinha aqui para acrescentar, para encerrar aqui. Agradecer aos nossos patrocinadores também, que patrocinam o Celebrar Jesus. Ade Araújo. O programa tem 21 anos no ar. O Ade patrocina há 20 anos. Onde tem seriedade, tem Araçu. Tem, é verdade. É sim. Sucesso, então. Valeu. Obrigado, muito obrigada. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a Master Trader Internacional, Renata Costa. Vamos falar sobre a importância do PNL em vendas. Até já. Eu tenho o prazer de conversar agora pela primeira vez aqui no programa com a Master Trader Internacional, Renata Costa. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, muito prazer obrigada. recebê-la aqui no programa. Uma honra boa tarde. estar aqui com vocês. Muito boa tarde. Bom, a senhora é baiana? Sou baiana. Baiana soteropolitana, portanto é de Salvador. Mas passou uma boa temporada em Cuiabá, depois em Porto Velho e veio ao Acre. Vim ao Acre. Como é que foi essa adaptação vinda do Nordeste passou pelo Centro-Oeste, depois o Norte?
Foi um caminho longo, um caminho bom, cheio de aprendizado. E à medida que a PNL foi entrando na minha vida, foi me proporcionando me conectar melhor às pessoas, compreender as pessoas, entender. E eu vim em busca justamente de trazer isso para o Acre. É o primeiro instituto de programação neurolinguística aqui no Acre, o Instituto Você. Tá. Os baianos, eles se destacam, né? Uma cabeça pensante fora do comum, né? Mas já lhe confundiram com paulistana, né? Já sim. Algumas E eu vezes. achava que a senhora era carioca. Obrigada. Como é que o Instituto Você apareceu na sua vida? No final de 2011, eu me prestei a fazer um treinamento. O primeiro treinamento foi o treinamento Você. E na época eu era gerente de multinacional. E era um trabalho muito estressante e que humanamente me sugava demais. Quando eu estive dentro do Instituto, eu pude olhar para aquilo que para mim era valioso, o que para Renata valia a pena. Me conectei ao meu propósito, abri mão de toda a parte de multinacional e vim tocar uma vida no sentido de fazer bem ao próximo, para que as pessoas possam verificar em si que já nasceram completas. Eu esqueci de falar, mas ela é franqueada. Sou franqueada. Tá. Mas foi uma experiência exitosa, né? Comandar uma empresa multinacional. Foram durante várias décadas. Eu tive na Claro, na Heineken, na Vivo. Então, traz muito aprendizado, é muito rico, é muito valioso. E a gente acaba percebendo que é necessário a gente olhar para dentro de nós mesmos. Sim. Nos percebermos humanos e alinhar as ferramentas importantes para que a gente busque aquilo que faz a gente feliz. Claro. Eu não vou nem perguntar se há diferença entre uma coisa e outra, porque de cara eu sei que existe, né? Não sou tapado. Mas, vamos lá. Qual seria a grande diferença entre uma empresa multinacional e uma grande empresa, porque nós temos grandes empresas familiares, né? A grande diferença é uma parte voltada para a gestão. A gestão de uma multinacional é voltada a trazer lucros para a multinacional na matriz, naquilo que ela pede. E uma empresa familiar, ela está mais associada a propósitos familiares. Então, apesar de também trazer o lucro, busca um propósito humano muito forte, voltado aos valores da família. Os valores da família se unem, são juntos com os valores da própria empresa. Uma multinacional é totalmente diferente. É totalmente diferente. É um grupo de acionistas, são diversos interesses. Eis a grande diferença. É verdade. Tá. Qual a importância, então, desse curso? Márcio, por gentileza, dá uma focalizada aqui. PNL em vendas. Programação neurolinguística. Isso. O curso de PNL em vendas, ele traz a programação neurolinguística como ferramenta para negociações. Ok, desculpe aí a ignorância. Bento Augusto, Daniele Gomes. São os autores aqui e eles têm alguma coisa a ver também com tudo que vocês vão ensinar. O Bento Augusto, ele é o idealizador, o fundador e o diretor do Instituto Você. Há 27 anos o Bento trabalha com programação neurolinguística. Depois que a PNL veio para a vida dele, fez uma revolução, assim como na minha. Ele começou a trabalhar com PNL, isso há 27 anos. E depois, 2 anos mais tarde, há 25 anos atrás, ele montou o Instituto Você. Que hoje nós somos um grupo de franquias, a gente está em todo o país, trabalhando já no estado da pessoa, no estado que a pessoa mora. A pessoa tem a oportunidade de fazer tanto cursos como formações e treinamentos, sempre embasado em programação neurolinguística. Tá. Vamos só voltar um pouco ao passado para a gente contextualizar melhor. A senhora sabe mais do que ninguém, é um especialista no assunto, que essa história das vendas, compra e venda é milenar, né? Mais de 5 mil anos antes de Cristo, 5 mil anos, digo. Mas, e olha só, começou com o que ainda existe hoje, permuta. Sim, negociação. Só que ali era só permuta, hoje também permuta, é uma maneira mais fácil de alguém comercializar alguma coisa com alguém. Mesmo quando sem envolver dinheiro. E mesmo quando a gente troca o bem por dinheiro, ainda é uma permuta. Sim, se bem que não é dinheiro porque a gente não quer, mas na verdade tem valores financeiros. Tem valores financeiros. E não só financeiros, tem valores morais, valores intelectuais, toda uma série de conhecimento englobado no todo. E por falar em valor, não está no nosso script, mas é importante saber a opinião de quem entende do assunto. Qual a grande diferença entre valor e preço? Preço é aquilo que é mensurável, o valor numérico de algo. Sim. O custo numérico de algo, está em papel moeda. Tá. E o valor é aquilo que agrega ou a pessoa, ou a vida, ou ao sistema, ou à empresa, é aquilo que traz como benefício. A importância.
o valor de quem não tem um celular e quer comprar é diferente de quem já tem 2 celulares. Você não vai oferecer um celular para quem já tem 3, que ele não vai ter nenhum valor para ele. Tem um preço, mas não tem um valor. É você oferecer um carro de 2 portas para uma família com filhos. Não vai colar. E é interessante justamente isso. O curso usa técnicas de PNL para nos mostrar como compreender a necessidade do outro. O tempo todo nós, independente de sermos do ramo de profissional de vendas ou não, a gente está vendendo algo. Sim. Nossas ideias, nossa imagem, nossa importância, o valor do nosso trabalho, a educação para um filho, o que a gente deseja que o nosso esposo, nossa esposa faça. O tempo todo a gente está negociando Agora mesmo, algo. antes de começar o programa, a senhora disse, você acha melhor com blazer ou sem blazer? Exatamente. Agora, escute, é importante o vendedor, na abordagem, ter a capacidade de, assim, bater o olho e saber mais ou menos o perfil do cliente. E compreender. O que ele quer, na verdade. Quando você compreende o contexto da outra pessoa, em vez de eu empurrar em alguém aquilo que eu quero vender, eu começo a atender ela naquilo que ela precisa. Então, a venda, ela é relacionamento. E relacionamento ele vai acontecer com conexão. A PNL nos ensina a pensar por critérios. Quais são os critérios? Porque uma coisa é a gente ser comprador, outra coisa é você ser vendedor. Os critérios que são atendidos precisam ser os do comprador, o que ele precisa. Então a gente precisa compreender o outro, nos conectar ao outro, compreender a realidade do outro, os critérios que para ele são importantes. E aí sim é montada uma solução que atenda aquilo que ele precisa. É possível, dependendo da abordagem inicial de um vendedor expulsar da loja alguém que entrou para comprar, e é possível também alguém que entrou ali só para passar uma chuva, literalmente passar uma chuva, ou, sei lá, tomar um arzinho mais refrigerado e acabar comprando o que ele nem estava a fim de comprar? Mesmo que não compre algo físico, pode comprar a percepção de que aquela é uma boa loja e sair fazendo divulgação. Olha, eu tive em tal lugar. Ou a partir dali já voltar para comprar. Fazer um relacionamento e divulgar. A mídia mais barata é a mídia quando a gente se sente acolhido, que a gente fala bem. E quando a gente fala bem, quando a gente se sente compreendido, a gente divulga aquela loja, aquele ambiente, o profissional, o médico, o meu nutricionista, eu chamo ele de sábio, porque ele é uma pessoa que me ensinou que se eu tomar café frio, minha voz muda. E eu não sabia disso. E como eu tomo muito café, às vezes eu tomava café frio. Um dia desses, sabe que me falaram sobre o café? Perguntaram que horas eu acordo. Eu disse, às 5. Então você só pode tomar café pelo menos a partir de 15 para as 6 ou 6 horas. Eu digo, mas por que assim? Ele disse, é porque durante 45 minutos a 1 hora, o nosso organismo está, digamos assim, repondo as energias para a gente entrar em funcionamento. Você acordou e aí você toma um café, você pode confundir toda essa programação. Será? Mas o café é energia? É energia, mas você vai confundir então a programação toda. Pô, em cada um, né? Vou testar isso. Mas eu acho que tem sentido mesmo. Já experimentou? Já experimentei. E fez sentido? Bom, pode ser psicológico também, né? Sempre. Isso é PNL. Quando você diz a si mesmo que isso funciona, isso passa a funcionar para você. Se disser sim, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, sim, eu vou vencer. É uma programação de sucesso. A questão é que normalmente a gente não dá atenção à programação que a gente faz. Desde muito pequeno as pessoas dizem coisas para os filhos, tipo, nossa, menino não faz nada direito. E aquilo fica instalado como uma crença no ser humano. No curso, inclusive, no domingo à tarde, tem um exercício muito bom de mudança de crença. Então a gente vai perceber aquilo que a gente alimenta. Se aquela crença que a gente está alimentando é uma crença de sucesso, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu vou buscar ferramenta, eu vou desenvolver um caminho de sucesso até o meu objetivo, ou se é uma crença onde eu não me acho nem ou merecedora ou capaz. Eu não dou conta, é muito grande para mim, é muito desafiador. Então a ideia é que a pessoa que passa a ter contato, estudar a programação neurolinguística, ela passa a ter uso próprio de ferramentas aonde ela pode decidir o melhor pensar. Porque o pensar leva ao sentimento, o sentimento leva à ação e a ação leva ao resultado. Então, quando você começa a pensar por critérios, você começa a programar a mente, os resultados são muito mais assertivos. Bom, lá atrás, antes de entrar para as multinacionais, o que te uniu então a esse ramo? Eu comecei com 17 anos em multinacionais. Aí, com 37 anos, eu tive um infarto. Mas você já sabia que era aquilo
mesmo? Você estava... Não, foi uma sequência. Entrei na Xerox do Brasil, é uma consequência. Foi uma sequência e era um caminho de muito sucesso até o que eu infartei. Aí com 37 anos eu infartei. 37 anos? E meu filho me disse na emergência do hospital, lá em Cacoal, mãe, você precisa... Em Rondônia. Mãe, você precisa fazer algo porque eu não quero ficar órfã. E aí eu pensei, eu preciso olhar para mim, me compreender. Era muita carga ao mesmo tempo. Desnecessária e não é ensinado. Física, psicológica e tudo. A inteligência emocional não é ensinada nas escolas. A gente precisa dar atenção a isso. A inteligência emocional é algo que oportuniza você ser assertivo, inclusive em ser congruente consigo mesmo. Sim. Em colocar energia naquilo que é importante, da forma que lhe preserve. Muitas vezes você vai ter muito mais acerto com muito menos esforço. Porque você traça um caminho assertivo. Mas será que isso é verdadeiro? Não é possível fazer mais gastando menos energia? É só direcionar de forma correta. Além de ser muito possível fazer, é fácil. Mas é que está, a pessoa acha que está no caminho certo e não está. É que a gente se distrai muito. Quando a gente não faz uso da PNL, a cada evento que acontece, a gente direciona o foco. Tá, vamos lá então. Você já falou tanto em PNL. Qual a importância disso na nossa vida, no dia a dia, na atividade profissional, na atividade educacional, no convívio familiar, no social? Pensar por critérios. Então, quais são os meus critérios familiares? Quais são os valores que são importantes para mim enquanto família? Não precisa necessariamente ser igual a de todas as pessoas, mas se eu entendo, por exemplo, que estudar com filhos é um valor importante, eu preciso me organizar para que eu possa fazer minha tarefa com filhos. E o que acontece é que normalmente a gente vai apagando incêndio, todos nós passamos por uma pandemia. Sim, sim. Então a gente começou a viver tão sob demanda que a gente não consegue parar e organizar a máquina mais importante que existe, que é muito mais importante que o processador do computador, do celular, a nossa mente. Então, a gente precisa parar, organizar. Pensamentos organizados, resultados organizados. Fica um caminho fluido, um caminho assertivo, é leve, é muito bom. Os resultados vêm naturalmente? Vêm naturalmente. E o que é importante é que se vende muito uma ideia de que seja a melhor versão, como se fosse necessário nós sermos super-heróis. E não é isso, você vai encontrar a melhor... Mas as pessoas têm essa intuição, né? E quanto isso pesa? E quanto isso custa emocionalmente? Porque não é sobre ser a melhor versão, ser super-herói. É ser a sua melhor versão. O que para você é valioso, o que para você faz sentido. Quais são os critérios de um bom vendedor? Quais são os critérios de um bom vendedor para aquela loja? Quais são os critérios de um bom médico? Quando a gente senta, por exemplo, num cardiologista, quais são os critérios que ele vai usar para nos convencer a mudar o nosso estilo de vida? Uma professora vai convencer os alunos a estudar por qual motivo? Então, a gente precisa começar a compreender a motivação, que é o motivo por trás da ação de cada pessoa. E vocês ensinam, evidentemente, a importância de gráficos, de números, estatísticas, metas, mas ensinam também que isso não é tudo. A gente ensina uma abordagem humana que conecta o ser humano a essas informações. Porque por trás de números, gráficos e metas, existem pessoas que compram o que outras pessoas vendem. Seja isso uma relação comercial, profissional ou não. Seja médico, seja um juiz, um advogado. O tempo todo, qualquer profissional está vendendo algo, está vendendo uma ideia, querendo convencer alguém. E por trás dos números que são assertivos, tem pessoas fazendo bem feito processos. São quantos anos já de palestra? No meu caso, são 12. Eu sou jovem nisso. Ao palestrar, ao transmitir conhecimento, o palestrante também adquire conhecimento, experiência? Sempre. Eu costumo dizer, e aprendi isso com um grande mentor que eu tenho, eu digo que tudo que eu ainda não sei, assim como hoje aqui, antes da gente começar, eu posso aprender com você. E esse é o grande ganho, porque quando a gente se abre a aprender com o outro, a gente se torna todo dia maior. E isso tem muito mais valor do que qualquer preço. Aquilo que a gente adquire com outra pessoa, no final da vida, quando chegar o nosso último fechar de olhos, não vai ter feito diferença, não leva com a gente, mas leva com a gente as relações que a gente teve. O quanto que a gente se conectou verdadeiramente, o que as pessoas pensam da gente. O nosso legado é muito mais profundo do que um valor monetário. Bom, então se eu entendi bem, nesse caso a psicologia, a psicanálise vão além de simples ciências.
A PNL é vista em Harvard, inclusive é chamada em Harvard como uma psicologia positiva. É uma ciência jovem, nasceu na década de 70, sim. Mas ela faz parte das cadeiras de psicologia hoje. Agora, evidentemente que quem vai liderar um grupo é preciso, acima de tudo, conhecer os seus liderados, né? O potencial de cada um, porque nem todos são iguais. Embora que a intenção é que você tenha pelo menos um mínimo de nível ali, pelo menos para poder exigir de cada um o melhor. A ideia é que a gente, enquanto líderes, todos nós, em qualquer segmento, até na nossa família, a gente possa partir de onde a pessoa está e ajudá-lo a ser melhor naquilo que faz sentido para ela. Agora... E a gente só consegue influenciar quando nós estamos conectados. Senão a gente não consegue fazer aquela pessoa nos escutar, nos tornar relevante. Então é importante que haja conexão entre um ser humano e outro ser humano. Na PNL a gente chama isso de rapport, que é uma conexão verdadeira. Sim. Existe uma expressão que eu acho que na prática não funciona. Ser duro sem perder a ternura. Como fazer isso na prática? Ou seja, como chamar a atenção de alguém sem fazer com que essa pessoa se torne, sei lá, sinta-se como se estivesse ali sendo atingido no seu íntimo e ao tentar ajudar, acabar atrapalhando. Primeiro que a gente só pode ajudar quem deseja ser ajudado. Esse é um ponto importante. Mas tem que descobrir primeiro o que a pessoa quer. Exatamente. E a pessoa normalmente não quer. E normalmente ela está fechada. Então, esse é o problema, né? Eu preciso me conectar. Agora, o que acontece? Ser duro é algo que sempre afasta. Ser flexível me torna humilde o suficiente a me conectar a outra buscar pessoa. O ponto de equilíbrio, nem 8 ou 80, nem afrouxar demais, nem apertar demais. É justamente isso, o equilíbrio. A flexibilidade, que é o sexto pilar da PNL, nos traz essa atenção ao que o outro é e o que o outro deseja ser. Muitas vezes o que eu desejo para o outro não é o que ele deseja. Porque tem gente que gosta de ser liderado, né? Tem gente que com características comportamentais que prefere receber a gente chama de reativo. Ela precisa do estímulo para reagir. E existem outro grupo de pessoas que também é tão naturalmente, tão correto quanto o primeiro, que são os proativos. Eles agem por conta própria. Proativo. Então, num grupo que trabalha... Proativo ou reativo? Existem as pessoas que dão um estímulo e aquelas que precisam do estímulo. E o equilíbrio entre esses dois tipos, essas duas características que vão fazer o todo funcionar corretamente. Tudo que é bom dura pouco, né? Acabou o nosso tempo. Poxa vida, que honra. Quem quiser saber mais sobre o assunto, basta fazer o cursinho. PNL Começa Vendas. quando? Vai acontecer dias 14 e 15, sábado e domingo, aqui no Acre, no auditório da Assis, ali na Avenida Ceará. Dias 14 e 15. Isso. Eu acho no próximo final de semana? Sem ser esse final de semana amanhã, o outro. E ele está sendo promovido em parceria com a Acisa, porque a Acisa se Associação Comercial do Acre. Isso. Inclusive tem um valor diferenciado para os associados, tanto da Acisa quanto da Federacre. Por quê? Porque a Acisa compreende que desenvolver o colaborador do seu associado é algo importante. Sim, é importante isso. A Acisa entende assim, né? A Renata Costa continuará conosco no próximo bloco. Aguarde 2 minutinhos só e continue com a gente. Ok, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje, Entrevista da Tarde, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora muito mais cultura e informação para você e sua família, sempre com o apoio do AraSuper, que juntamente com o Aramix compõem a melhor, maior e mais antiga rede de supermercados do Acre, além do Instituto Medprev, que não é plano de saúde porque não tem mensalidade e também não é cartão de desconto porque não tem anuidade, é tudo de graça. Isso mesmo, 0800, até a emissão de carteira, você só paga o serviço que você utilizar, seja exames laboratoriais ou de imagens, ou também cirurgias e consultas. E não esqueça, os melhores médicos, os melhores profissionais, as melhores clínicas e os melhores laboratórios estão reunidos nesse time vencedor chamado Unimed Rio Branco. Ok? Bom, se você perdeu o bloco anterior, estou aqui a conversar
com Renata Costa, palestrante internacional, Master Trader Internacional, falando sobre a importância do PNL em vendas, programação neurolinguística. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que mudou com o avanço da tecnologia e a popularização da internet, as redes sociais? É interessante a gente abordar esse assunto porque trouxe a informação, uma atualização muito rápida. Mas é importante também a gente dar atenção aos critérios que a gente precisa usar nessa busca de informação. Sim. Por quê? Porque a programação neurolinguística, assim como a psicologia, é uma ciência que nos ajuda a compreender o outro. E num mundo como está agora, qualquer pessoa entende que pode orientar outra pessoa a qualquer coisa. E nem sempre isso é tão importante. O Instituto Você, ele preza agora, novamente... Só um minutinho aqui, me desculpe. Não é importante ou porque pode se criar aí uma rede de desinformação? De desinformação. E no momento em que a gente trabalha com a PNL, que é uma das vertentes da psicologia, o desenvolvimento humano, imagina quão perigoso isso pode ser. Então, o Instituto Você, ele traz para o Acre presencialmente cursos. Num curso presencial, você vai estar ali presencialmente, o treinador tem um acompanhamento real sobre o que está acontecendo, ele vai tirar suas dúvidas a todo momento, o que precisa ser feito, compreendido, sentido. Os cursos do Instituto, eles têm uma parte toda teórica e outra parte prática, você vai praticar aquilo que você acabou de aprender. Então, você vai compreender o impacto, porque o que é programação neurolinguística? Só um minutinho, antes disso, qual a importância de cada uma nesse processo, da prática e da teoria? Digamos que a gente vai fazer um bolo. Eu vou à sua casa e a gente pega a melhor receita da senhora, sua mãe, e nós vamos com todo carinho, com a nossa melhor intenção, fazer um bolo. Se a gente não tiver a oportunidade de vê-la fazendo, a gente não vai fazer o bolo dela. Então, a gente não vai ter a prática como ela é. A gente vai ter a nossa leitura. Pode ser que eu faça um bolo de uma forma, você faça o mesmo bolo de outra forma, e nenhum desses dois bolos vai ser como o da sua mãe. Por quê? Porque a gente não vivenciou, a gente não experienciou. Existe uma diferença muito grande entre informação, conhecimento e experienciação. Vamos lá, então. A informação é algo que no meu tempo, com a minha idade, eu estava ali dizendo, a gente ia à Barça. Então, a gente ia na enciclopédia e pegava. Isso. Agora, com a internet, existe muita informação. Muito mais fácil. Quando eu pego essa informação e estudo ela, eu leio, ela passa a ser conhecimento. Não quer dizer que eu tenha responsabilidade sobre a transmissão ou sobre o uso dela. Isso. Eu tenho conhecimento. Quando eu experiencio aquilo que eu estudei, eu conheço o impacto daquilo. Senão seria eu... Por exemplo, uma pessoa que se diz coach financeiro, querendo ensinar uma pessoa a prosperar, e quando você for ver, essa pessoa tem o nome no Serasa e o cliente não tem. Que exemplo é esse? Então, aquela história, não faço o que eu faço, faço o que eu estou dizendo. A gente precisa ter experienciado na gente o processo para a gente saber as dores e as delícias de viver o processo. Entendi. Então, quando você pratica, e o Instituto Você tem essa responsabilidade com a prática do treinando, de quem vai estar com a gente em sala, a gente compreende as consequências daquilo que está sendo ensinado. Tá. Então, o treinando compreende o impacto. Porque a PNL é uma ciência de influência. Vamos lá, a senhora ia falando sobre a PNL e eu acabei dando um corte brusco. Vamos lá, então. A PNL é uma ciência de influência. Por isso ela é tão requisitada, é uma ciência que ajuda muito. Mas assim como uma enxada ou um bisturi, ela pode ser usada para o bem ou não. Tudo na vida tem um lado e outro lado. O Instituto Você, ele se responsabiliza com o impacto que a PNL é utilizada. Por isso, treinando, quando ele entra em sala, ele sai, mesmo que seja, por exemplo, o practitioner, que é um curso de formação, ele sai de lá com metade do curso teórico e metade do curso prático. Por quê? Para que ele perceba o impacto daquilo que ele faz. Isso é responsabilidade. Aí ele usa a PNL de uma forma congruente para ele e para os sistemas em que ele atua. Tá. Agora há pouco, talvez de forma impensada, eu acabei dizendo que era bom para o vendedor e também para ou seja, tanto para o comerciante quanto para o comerciário. Ou cada um na sua, nesse caso? Na verdade, a PNL, assim como a educação financeira, poderia ter sido ensinada para toda a população desde criança. Só tem algumas escolas que já estão trazendo, escolas particulares, as públicas ainda não. E tomara que muito em breve sim. Por quê? Porque é uma tomada de consciência daquilo que seria como um empoderamento. Cada um compreender desde muito pequeno, desde muito jovem,
que pode direcionar todos os seus recursos. E quando a gente fala em recursos, a gente fala em tempo, a gente fala em energia, numa rede de relacionamento. Então, quando a gente vai buscar um objetivo, a gente precisa estar alinhado para esse objetivo. E a PNL nos auxilia a isso, a buscar um menor caminho, um caminho leve, um caminho assertivo, que respeite o indivíduo e respeite o sistema em que ele está inserido, para que ele tenha sucesso. Tá, então isso aqui pode até ainda não ser o produto final para quem quer avançar nas vendas, mas é fundamental. Esse é fundamental. Para vendas é foco, e não é só para venda enquanto comércio direto. Eu sou médico, por exemplo, e eu não tenho um comércio. Não, mas enquanto o médico, ele precisa convencer o paciente a fazer um tratamento. E às vezes o paciente vem, não, eu só como, por exemplo, um cardiologista, mas eu só estou acostumada a temperar minha família, a vida toda temperou assim. E o cardiologista precisa convencer o paciente a mudar um hábito. Então, o que é o PNL em vendas? Ele é técnicas de negociação. Técnicas, a gente passa a compreender o vendedor, passa a compreender o sistema e o mundo do cliente, para que faça toda uma argumentação focada naquilo que é relevante para o cliente, para quem vai comprar. Tá. Esse em aqui significa que o PNL é importante nas vendas e em outros setores também? E em outros setores também. Por exemplo? Na vida como um todo, na saúde, nos objetivos, a gente compreende... No social, no familiar. A gente compreende no Instituto que são 5 saúdes. A saúde física, a saúde financeira, a saúde intelectual, como você muito bem disse, a social, que já tem a familiar e a intelectual. Então, o que você vai fazer? Você vai passar a ser muito assertivo, você vai ter formas de pensar por critérios para atingir aquilo que para você é importante. E o que é importante para você? Aí são os seus valores, a gente não interfere. Por isso que é tão importante, porque cada um, qual é o maior superpoder de um ser humano? Ele ser ele mesmo. As pessoas são únicas. Então, elas precisam estar alinhadas com o que elas buscam e ter ferramentas úteis para alcançar aquilo que para elas é importante. Abraão pediu a Deus apenas inteligência, né? Então ele é muito sábio. E inteligência emocional é uma forma de inteligência. Tá. E qual a grande diferença entre a inteligência emocional e a outra inteligência que a gente já se acostumou com ela? Eu fiz, inclusive, um teste de QI. A gente fala QI, que é o coeficiente de inteligência, e o QE, que é o coeficiente emocional. O coeficiente de inteligência, ele é uma conta matemática entre resultados de questões. 20% do sucesso do ser humano está relacionado ao currículo. Quantas vezes a gente contratou pessoas com um currículo incrível e teve que desligar aquela pessoa porque aquela pessoa não sabia trabalhar no contexto do sistema da empresa ou do consultório, ou às vezes a pessoa foi demitida quanto esposa, quanto marido, porque não sabia lidar com a situação. Desculpa aí, vou transformar a entrevista aqui num bate-papo, mas é importante, só para destacar o que a senhora acabou de falar. Eu apresentei um colega aí, a um grande empresário, e quando ele viu o currículo, ele disse, eu vou dar uma olhada no currículo, aí depois disse, olha, invejava o currículo, ele disse, pronto, o cara está empregado, ele disse. Só que tem um detalhe, o cara com 35 anos, tem 5 faculdades, 2 pós-graduação, um mestrado, está fazendo doutorado, esse cara ele não é útil na empresa, esse cara tem que ir para uma instituição, ele tem que ser um educador, o potencial dele é muito grande, desproporcional à minha empresa. O cara foi ferrado pelo currículo, que era muito rico. Eu sou muito a Aí favor... ele diz o seguinte, bom, ele nunca trabalhou. Caramba. Então o foco dele é educação, tem que educar, ensinar alguém. Não tinha em prática, né? E a questão é justamente aquilo que a gente falou no bloco anterior, a conexão. Se ele tivesse tido a oportunidade, se ele tivesse construído em si mesmo a oportunidade de se conectar com a outra pessoa, ele poderia... Tendo inteligência emocional, ele teria se conectado e ele teria criado pontos onde ele mostraria o quanto o currículo dele seria útil para aquela empresa. Você chama isso de network? E a conexão mesmo, é o rapport. É mostrar que é valioso. Sim. O rapport é uma conexão verdadeira. O que é uma conexão verdadeira? Algo que eu tenho se conecta com algo que você tem e isso é grandioso para os dois. No PNL em vendas a gente ensina que as relações elas só são positivas se elas são ganha-ganha. Então ganha uma parte e a outra também. Mesmo que ganhe conhecimento, informação, algum tipo de crescimento. Uma relação que é boa para uma pessoa e não é boa para outra é uma relação ganha-perde. E uma relação que ninguém ganha é uma relação perde-perde. Sim. Então, a relação para ser positiva, as duas partes
precisam sentir que estão melhores. Há muita diferença entre a preparação acadêmica e a qualificação profissional? Existe. As duas são muito importantes, mas só a qualificação, a preparação acadêmica não é suficiente. Não traz para a prática a pessoa. A gente precisa unir os dois, é importante experienciar. A pessoa que tem conhecimento, ela não tem experienciação ainda, ela pode vir a ter. E a experienciação é realmente muito valioso. Como é que eu vou lhe orientar, por exemplo, alguém quer me fazer emagrecer e a pessoa nunca emagreceu na vida? Ela não sabe o que a gente vai passar durante o processo. Alguém quer nos ensinar a enriquecer. Ela já enriqueceu? Então, ela sabe as dificuldades, às vezes, que as pessoas tropeçam. Todos nós somos humanos. Sim. Enquanto humanos, nós somos fracos, falhos e instáveis. Mas a gente pode estar em busca de algo melhor. Quem vai ser um mentor tem que ser alguém que, com certeza, já experienciou um processo. Eu não sei se nas suas palestras ou no curso vocês abordam também isso, o seguinte. Aqui na nossa região, por exemplo, e eu acredito que isso deve acontecer em outras regiões, muitos empresários aqui, eles já têm um certo medo de qualificar um gerente, um diretor, um coordenador, chefe de equipe, porque a qualquer hora, a qualquer momento, pode perder esse profissional ou para o concorrente, ou esse profissional se tornar um concorrente direto também. E aí? É da natureza do ser humano o progresso. Sim. Então, quando o profissional... Isso também acontece com as famílias. Quando aquela pessoa está intimamente envolvida no propósito daquele sistema, ele é fiel ao sistema. Seja uma família ou um sistema empresarial. Sim. Agora, o que a gente tem costume de fazer hoje em dia com essa troca, essa rapidez que as coisas estão? As pessoas não se ligam no propósito, não sabem o porquê, não há algo profundo que oriente para aquilo. Então, o funcionário, quando ele entra numa empresa, muitas vezes ele nem sabe por que ele faz o que ele faz, mas ele é pago para fazer, ele faz. E aí um outro do mesmo ramo ou não, traz uma motivação. Lembra que a gente conversou há pouco? Motivo por trás dessa... Aí ele vê propósito naquilo. Então, quando a gente começa a ter, muitas vezes, uma busca muito grande de buscar novas opções, é porque a pessoa não está satisfeita naquilo que ela faz. Será que o líder daquele sistema realmente se preocupou em conectar ele com o sistema? Em a pessoa saber por que faz, porque é relevante, se sentir parte? Porque muitas vezes uma pessoa que ganha menos nega uma proposta de ganhar mais porque ele se sente pertencente a um sistema. E como se livrar disso, dessas amarras? Se qualificando. É importante o líder saber ser líder. E o líder, ele precisa acompanhar o liderado para poder influenciar. Quando a gente quer influenciar uma pessoa sem acompanhar, sem compreender essa pessoa, como? Ninguém escuta uma pessoa que não admira. Então, é muito importante que o líder em si, ele saiba a importância de guiar pessoas. Ele precisa ser o exemplo daquilo que ele preza. E a PNL também ajuda isso, porque vai ajudar a pensar por processos, por critérios. Então, quais são os processos? Como é que eu posso pedir ao meu liderado que, por exemplo, economize energia se todo dia eu deixo todas as luzes acesas? Cadê o exemplo? Exatamente. E isso afasta, em vez de aproximar. Para encerrar a nossa entrevista, a senhora vai ter espaço para as considerações finais. Você veio do Nordeste, passou em Cuiabá, Porto Velho, chegou ao Acre. Como é que foi essa adaptação de uma região para outra? Fui muito bem recebida aqui. O Acre é um grupo muito hospitaleiro, são pessoas de um coração precioso. Quando nós trouxemos a unidade para o Acre, já havia um grupo grande de pessoas que tinham ido a Ji-Paraná fazer o treinamento. E essas pessoas acolheram a minha família com um coração muito grande. Então, eu sou muito grata por todas as pessoas que são os meus primeiros amigos aqui, aqueles que me receberam há 5 anos já. E que não fizeram parte e fazem parte de toda a história do Instituto Você aqui no Acre. Eu imagino que já tem frutos, muitos frutos do seu trabalho. Qual a, digamos assim, rapidinho para a gente encerrar mesmo, qual a sensação de ver uma pessoa prosperar sabendo que foi lá atrás útil nesse processo todo? Quando a gente trabalha assim como você, pensando no propósito, que é o resultado no outro, a gente está construindo um legado. Um dia a gente não vai estar mais aqui. Mas mesmo quando a gente não mais aqui tiver, aquilo que a gente ensinou vai estar. E isso não tem preço. Isso é valioso. É verdade. Conversei aqui com Renata Costa, palestrante internacional, Master Trainer internacional, franqueada do Instituto Você.
Foi um prazer recebê-la aqui. Querendo acrescentar algo, fique à vontade. Muito obrigado pela entrevista. Gratidão, me sinto honrada, foi uma delícia, um prazer estar com vocês aqui na TV Cultura. Agradecer à CISA, com grande parceiro nesse curso PNL em Vendas, tanto a CISA quanto a Federacre. Nós vamos estar recebendo o público dia 14 e 15, as inscrições estão abertas, são feitas pela internet, a gente manda o link. Informações, além da CISA e da Federacre, no @ do Instituto, no Instagram, que é @instituto.você.acre, e também no telefone 9999-1234. A gente está à disposição. Está na palma da mão. 1, 2, 3, 4. Faltou 5. E a gente vai ter muita satisfação em receber todos vocês. Um abraço. Feliz Ano Novo. Para todos nós. Bom, gente, como eu falei para vocês no início do programa, a partir de segunda-feira, Rogério Venceslau, jornalista, radialista, estará com vocês aqui no comando do programa. E eu volto a partir da segunda quinzena de fevereiro, porque ninguém é de ferro, né? Foi um prazer estar com vocês. A gente volta então em fevereiro, se Deus quiser, com algumas novidades aqui, porque vocês merecem tudo isso e muito mais. Boa tarde e um excelente final de semana. Valeu!